Muito bem, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo buscando fazer o estudo da pergunta número 128 de O Livro dos Espíritos, que vai tratar do tema Anjos e Demônios. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Muito bem, Kardec faz uma observação, nós vamos colocar na edição. Quando nós imaginamos um universo tão imenso, tão antigo, nós podemos pressupor que antes da formação do planeta Terra, mesmo antes da formação da estrela que nós chamamos Sol e de muitas outras, já existiam planetas antigos no universo. Já existiam sóis ou estrelas, espalhados nessa imensa constelação, vamos dizer, nesse imenso espaço que nós nem temos noção de tão grande ele é. Aqueles espíritos que foram criados já, vamos supor aqui em questão de tempo, da nossa contagem de tempo, há cerca de 10 bilhões de anos, sendo que a Terra existe há pouco menos ou um pouco mais de 5 bilhões de anos. Então, aqueles espíritos que já teriam 10 bilhões de anos, onde eles estariam? Nessa formação ou nessa questão de vida passada desses seres espirituais, é de pressupor que eles já teriam alcançado na fieira da escala onde os espíritos são representados em sua evolução, eles já tivessem alcançado a categoria de anjos ou de espíritos puros. E é por esse motivo que muitas vezes as religiões confundem a questão dos anjos, dizendo que eles já saíram perfeitos da mão de Deus, porque eles têm uma ideia de um Deus temporal, um Deus preso ao tempo e ao espaço que nos rodeia, quando nós temos uma ideia de um Deus fora do tempo, atemporal, ou seja, um Deus que pode caminhar no presente, no futuro e no passado, e no espaço, podendo fazer e desfazer aquilo que ele bem entende, mas que já existe desde que ele existe, ou seja, nós não temos noção disso. Então esse Deus teria estado inativo durante todo esse tempo? Não poderia ele criar seres que evoluíssem e se transformassem em anjos, como pressupõe-se, ou como diz o Espiritismo? Então, a verdade é que os espíritos, eles vão evoluindo e vão se envelhecendo, e ganhando experiência, uns à frente e outros atrás, ou seja, uns são criados bem antes de um determinado tempo, outros são criados bem depois, e por isso há espíritos mais novos que ainda estão em evolução e espíritos já evoluídos na categoria de espíritos angelicais. O homem fatalmente irá evoluir e chegar a uma dessas categorias. Essa categoria superior que nós chamamos anjo, porque é de pressupor que a evolução não para, que o tempo, à medida que vai passando, os espíritos vão chegando dessa classe superior. A partir daí, então, nós compreendemos por que as doutrinas, como já disse, muitas vezes confundem anjos com seres que saíram perfeitos da mão de Deus. Mas, na verdade, eles não saíram assim, perfeitos como eles são hoje em dia. Então, os serafins, os anjos, os arcanjos, são espíritos evoluidíssimos, que já galgaram, já percorreram toda a escala espírita. É interessante que os demônios, para nós, seriam seres mais novos, criados mais recentemente, concomitantes talvez com a criação da humanidade, porque também são parcela da humanidade e que reencarnam como nossos irmãos. Então eu diria, esses demônios ou gênios, aqui na acepção do mal, eles são espíritos mais novos que ainda não experimentaram o conhecimento do bem e, portanto, ainda fazem a escolha pelo mal. É preciso a gente fazer uma diferença na questão da inocência dos espíritos. Muitos espíritos são inocentes porque eles ainda não sabem distinguir
o que é o bem e o que é o mal. Não é inocência no sentido de eles não terem errado, mas no sentido deles não estarem seguros do que é certo e do que é o errado. E por isso eles cometem então erros, e muitas vezes erros absurdos. E estamos então inseridos nesse contexto, não é mesmo? Somos seres humanos, somos espíritos e muitas vezes agimos como gênios do mal. Então, não é bom a gente saber que um dia nós estaremos chegando na categoria de espíritos angelicais e poderemos voar com a asa da sabedoria e com a asa do amor, buscando nos transformar cada vez mais em seres com conhecimento, e um conhecimento adquirido ao longo do tempo, a experiência adquirida e uma felicidade tão grande, tão suprema, que hoje nós não temos noção do quanto seria essa sensação. A gente fica então curioso, né, de um dia a gente poder estar lá, ter passado por toda a evolução. Por um bom tempo nós estaremos por aqui ainda, mas é gratificante saber que nos transformaremos em seres evoluídos. Beleza, pessoal? Essa foi a pergunta de número 128 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no canal Pátria do Evangelho e também no Facebook, estamos lá na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu peço a todos que se inscrevam em nosso canal e façam então a sua opção também lá na outra plataforma, no Facebook, para que possamos crescer nas duas plataformas. Então é isso, muito obrigado, até mais.